Olá, pessoas! Estamos iniciando mais um podcast Prosa de TI. Hoje estou aqui com um professor, especialista, consultor na área de projetos, também atua com TI. Descobri algumas coisas aqui nos bastidores antes da gente começar né, a prosa aqui oficialmente. Mas muito obrigado por vir, Gustavo Teixeira. Obrigado pelo convite. Obrigado demais. Vim com muita alegria, muita satisfação. Eu atendi seu chamado, né? Foi um chamado em cima da hora, né? Isso, mas me dá um enorme prazer de poder contribuir e também elevar um pouco a maturidade do mercado em relação à tecnologia, projetos, e dar meus 5 centavos, né? Digamos assim. Não, tem mais que 5 centavos. Eu lembro que eu te conheci através do Leonardo. Leonardo, formei com ele, Leonardo Santos. Certo. Trabalhava lá no Data Center contigo. Se estiver vendo também, Léo, abraço. Tem muito tempo que a gente não se vê. É verdade. Mas antes da gente chegar nessa época, que isso foi 2016 ou 2017, quando eu estava lá na UNA, recebi o curso de projetos para coordenar. E você me ajudou muito lá naquela época, porque tinha alguns elementos bem específicos que eu estava pouco distante de projetos. Você me ajudou lá com estrutura, grade, roteiro. Foi mesmo, foi uma experiência bem legal de desenvolvimento, né, do curso, da dinâmica. E eu me lembro que essa época o curso rodava em várias unidades, né? Rodava, várias cidades. Tinha BH, Contagem, Barreiro, Sete Lagoas, Divinópolis. Isso. Foi A gente rodou bastante e dava para perceber, né, a diferença de maturidade entre um campus e outro. O outro, exatamente. Mas antes da gente chegar nessa época, que foi 2017, vamos lá que na trajetória muito anterior. Como é que a TI e a área de projetos chegou até você? Descobri agora que TI foi primeiro, né? Foi. Realmente, TI entrou na minha vida da seguinte forma. Eu fiz a faculdade, né? A época em que... Antes disso, eu sou quase formado em comunicação. Eu fiz até o 5º período de comunicação, né? Aí eu desisti, pensei, poxa, isso aqui não vai me dar um grande futuro, não, eu vou tentar tecnologia. E avancei para tecnologia, só que no momento que eu avancei para tecnologia, eu comecei a experimentar as áreas, logo depois de formado. Aí fui lá para desenvolvimento, e aí eu fui desligado do desenvolvimento da empresa. Disse, você não é o desenvolvedor, você conversa demais, você levanta demais. Eu, não, tudo fez bem. Comunicação, pô. Eu percebi uma indicação de que eu escolhi talvez o curso equivocadamente, né? E depois eu avancei para a infraestrutura, né? Legal. E na infraestrutura achei fantástico a experiência de estar lidando com equipe, com pessoas, mas meus olhos não brilhavam com aqueles equipamentos, com aqueles hardware, né? Como quem trabalha na área, né? Se sente tão assim à vontade. E eu pensei, poxa, será que tecnologia não é para mim, né? E aí quando eu tive contato com gestão de projetos, é quando eu percebi que eu tenho lugar nessa área de tecnologia, mesmo sendo na forma de organização, de planejamento, que é super importante também. Demais. Como as outras áreas também, né? E isso eu costumo dizer que salvou minha vida profissional, né? Porque em vez de ser um analista de tecnologia frustrado, eu me encontrei como um profissional de projetos, a início de tecnologia, e que depois eu ampliei meu foco e aí atuo de uma certa forma com projetos até hoje, né? Com consultoria, com empreendedorismo, leciono também com algumas horas, enfim. É algo que me dá muito prazer hoje. Eu te conheci nessa época já de projetos. E, inclusive, era projetos ITI, né? Você era lá de um data center que você atuava. Exatamente. E aí você trabalhava muito com projetos de TI lá. E eu acho que esse é um ponto que vai gerar muita curiosidade para quem acompanha aqui as nossas prosas. Como é gerenciar projetos em ambiente de data center? É algo bem peculiar, né? Porque a primeira coisa que a gente nota quando avança num ambiente como esse, que é super inóspito, né? Você tem ali uma infraestrutura, um ambiente que parece uma geladeira que você está, né? E tem um nível também de criticidade de tudo que você faz, né? Questões de contingência, de continuidade, de acesso. Disponibilidade, que tem que ser, de fato, né? E é uma área muito inóspita para você trabalhar quando você percebe o ambiente assim que você, né, tem geralmente na TI dessas empresas mais ditas tradicionais, que a TI é um meio, não é um negócio. Mas é um mundo assim, eu costumo dizer o seguinte, que quando você consegue lidar bem com esse mundo técnico, você consegue, né, em todas as disciplinas de tecnologia, você consegue navegar. Uma vez que ele é bem seletivo, né? Você fazer um exemplo é o seguinte,
tenta entrar numa sala, né, de equipamentos, né, de data center de uma empresa, não é tão fácil, né? Você vai ter que pedir autorização para Deus e o mundo e olha lá. Porque tem que ser dessa forma, né? Então, um aprendizado muito grande para lidar com pessoas, fornecedores, criticidade. O conceito de feriado muda, né? Enquanto no cenário normal você tem que bom que é um feriado, né? Para TI, né? Para os nossos projetos era, nossa, tem um feriado, vou ter que fazer a virada no feriado, né? E é uma adaptação, né? A gente acaba entendendo como funciona e como é que você pode pisar e navegar em cada um desses parâmetros, né? Inclusive no data center eu tive 2 passagens pelo mesmo data center, né? O primeiro eu entrei como gerente de projetos, como da equipe, inclusive do próprio Leonardo Santos, né? Um abraço para ele também. Gente boníssima, diga-se de passagem. Figuraça, né? E a equipe também, a Kelly, a Amaro, tem uma turminha super ex-IBM, uma turminha que tem um background super legal, e Aurélio, Patrícia Antonassi, enfim. Essa turma, eles trabalhavam comigo, eu como par deles, tínhamos uma coordenação direta. E aí, na primeira crise do data center, eles desmobilizaram quase 30% das pessoas. Eu rodei também naquela época, né? E fiquei um pouco assim... você fica meio pensativo, né? Poxa, o que eu fiz de errado, né? Pra ser desligado, aquela coisa toda. Aí 6 meses depois veio um convite. E eu já estava um pouco escaldado, falei, não, acho que não vai dar não, obrigado, até aqui, né? E ele disse, não, é para poder coordenar a equipe, né? Eu falei, poxa, então pensei, né? Não fiz nada tão errado assim, pelo contrário, né? E aí eu pensei bem, pedi para poder avaliar o salário, eles disseram, não, é o mesmo salário que você recebe até então, eu recebia como um gerente de projeto, mas eu encontrei uma oportunidade. É a primeira vez que eu liderei uma equipe de PMO, de gerentes de projetos voltados para tecnologia. E foi uma excelente experiência. Isso me deu uma base técnica para que eu possa, a partir da PMBase, que é a consultoria que eu fundei, possa desenvolver isso para os nossos clientes, né? Então foi algo que foi uma escola para mim, tanto de questões interpessoais, né, soft skills. Nós sabemos que os profissionais de tecnologia não são os mais conhecidos, né, com respeito à comunicação, negociação, habilidades de empatia, né? E é um baita desafio para a gente, né, porque você precisa desenvolver isso para passar pela trilha de liderança. Não tem meio caminho, né? Tem que se perfazer esse caminho. E foi um baita aprendizado, assim, né? Tanto técnico quanto também interpessoal. E eu trago esses amigos até hoje. Enfim, a gente às vezes troca uma ideia do tipo, o que você precisa? Eu estou precisando de um template, eu estou precisando de uma indicação de metodologia, de um livro, de um profissional de projetos, de um profissional de tecnologia, enfim. A gente se fala muito ainda sobre isso. E o interessante é ter a docência também neste percurso, porque nessas indicações, nesses momentos de networking, a gente consegue... sempre lembrar de alguém que esteve com a gente nessa trajetória, seja um par na docência ou seja um ex-aluno, traz muitas perspectivas e possibilidades, oportunidades, né? É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, que network é como um tipo de inteligência, né? Porque é bem peculiar e específico, né? E se você sabe explorar, você pode ter débitos técnicos, como todo mundo tem em alguma área, mas se você tem um networking, você consegue de fato navegar muitas vezes e chegar, né, a um resultado que alguém que é super especialista, né, poderia também chegar, mas você, por a gente ter uma vida só, né, não dá para ser especialista em tudo, e o networking ajuda muito. Sim. E é um cultivo, né? Se você pega um LinkedIn, por exemplo, alguns me dizem, preciso desenvolver meu LinkedIn. A primeira coisa que eu digo seu LinkedIn tem que contar uma história, né? Inevitavelmente você vai dar ênfase em algumas experiências e vai deixar de lado, né, algumas outras, porque tem que contar uma história. Tem. Eu recebo algumas vezes, a gente trabalhando na PMBase hoje, temos umas 20 pessoas entrealocadas entre projetos flutuantes, digamos assim, e a equipe de retaguarda. Mas, inevitavelmente, a gente recebe alguns currículos que, se não tem uma confusão ali, basicamente a pessoa não sabe o que está fazendo, assim, porque
tem uma mistura de soft skills junto com experiências técnicas, e de repente vai trabalhar em empreendedorismo com alguma coisa que não deu certo, não tem nada a ver, mas depois volta, depois quer de novo, aí você percebe que a pessoa às vezes mostra uma instabilidade, né, no seu currículo. Então é algo que a gente sempre percebe, que é qual a história que conta um currículo, né? E a gente contrata pelos soft skills, assim, basicamente isso. Porque é um pouco commodity, né? Dizer assim, pós-graduação. A maioria que procura, em projetos, por exemplo, em agilidade, já tem alguma coisa disso. Mas é algo que aí entra demora a certificação aí também. Certificação da linha PMI, da linha técnica ágil, a gente tem gestão de mudanças, né? Então a gente nota que cada tijolinho que você coloca na sua jornada, ela tem que ter um motivo de estar ali, né? Eu me lembro quando eu fui trabalhar em empresa, a primeira vez que eu fui trabalhar como técnico, antes da MV Sistemas, passei por lá também. Vamos chegar lá, a gente acabou pulando, vamos voltar depois. Mas a pessoa diz o seguinte, eu queria botar toda a minha experiência no currículo, né? E foi a primeira vez, ele disse o seguinte, olha, o que é CorelDRAW? Eu falei, é um programa de desenho vetorial. Ele disse assim, não, mas a gente precisa aqui é DOS. Você sabe DOS? Eu falei, sei. Então só isso que a gente precisa. E o Office, você sabe? Eu falei, sei. Então tá. Aí foi uma baita lição para mim, né? Do tipo, por que você botou isso, né? Então a gente acaba percebendo isso com o tempo. Isso gera um aprendizado, né? Sempre. Mas, falando de toda essa trajetória, questão curricular... você teve lá no curso de comunicação que ajudou muito em projetos, porque é uma área super importante dentro de projetos. Ter essa questão de compreender, levantar requisitos, o perfil mais analítico para poder entender ali um risco, né, ou perceber que isso pode ocorrer antes, né? É uma capacidade bem diferenciada que a gente nem sempre vê em profissionais de TI e de outras áreas. É verdade. Mas no seu percurso, você teve lá na MV Sistemas, trabalhou também lá na SP Data, né, teve essa questão que atua, né, para quem não conhece, com sistemas voltados para redes da saúde, né, hospitais. Isso. E é uma área que sempre tem muito risco. Né? A gente tem questões também de janela de implantação, igual data center. Muito. Né? Horários complexos, que é sempre 24/7. Mas fala um pouquinho mais dessa trajetória e de como que ela contribuiu na sua formação até chegar em projetos. Legal. É uma trajetória não tão linear assim, né? Mas eu passei... Meu primeiro emprego de tecnologia de TI, eu nem era formado ainda, foi na SP Data, em que eu entrei como analista de implantação. Aprendi muito com o Mário, com o Gervásio, a turma de lá que são os owners, digamos assim, os fundadores, né? E foi onde eu tive o primeiro contato com essa área de tecnologia e voltada para a saúde. Porque eu odiava o hospital, esse ambiente hospitalar, esse sangue, essa coisa. Eu tinha aquele negócio de, não quero nem ver, não quero nem olhar, né? E isso me despertou para um crescimento do tipo, nitidamente a gente tem uma barreira de entrada para dentro da área de saúde, porque você não pode entrar dentro da instituição de saúde porque você quer. Você tem uma barreira física, inclusive, e uma barreira também, digamos, profissional, porque não é todo mundo que vai trabalhar com tecnologia, né, que tem tecnologia como formação, vai trabalhar dentro da área hospitalar. Porque tem outro viés de especialização, que é muito focado, e tem um nível de criticidade fantástico, né? Acho que você vai receber, ou já recebeu a Rafaela, e ela corrobora com isso também, o nível de complexidade, Rafaela França, né? Vou receber ela ainda. Se estiver vendo a gente, abraço, Rafaela. Saudades demais. Pra você, querida. Porque existe um nível de complexidade tão grande que funciona como um relógio, né? Então você tem um grande hotel instalado, você tem um grande restaurante, você tem uma grande farmácia, mas tudo isso interligado de uma forma com que funcione, né? O quarto já foi limpo, liberado, ele já aparece como disponível, já entra para internação. Então tudo funciona como um relógio, né? As prescrições, a dispensação da farmácia, a aplicação do medicamento, o faturamento, e por aí vai. Se vai ter glosa, se não vai. Então é um nível de complexidade tão grande que eu aprendi sobre processo lá, muito, e consegui perceber que a complexidade vai muito além de você saber instalar um sistema, um programa ou algo assim. E foi a primeira vez que eu comecei a lidar de maneira mais séria, já na MV, que foi minha segunda experiência, né? Foi Reboque, né? SP Data MV, com pacientes, com clientes, com pessoas. Porque até então a gente tinha aquela
famosa piada de TI, né? Quem está do outro lado, né? E a gente tem vários nomes para dar para essa pessoa que está do outro lado, que é o usuário, né? Inclusive, tem poucos mercados que chamam o cliente de usuário, né? Eles dizem que é o tráfico, né? E a TI. O restante é cliente, né? Então, existe essa dicotomia. E aí, em paralelo, a gente teve também o crescimento da agilidade como prática, como, né, práticas, né, através dos métodos que hoje são super populares, que é onde se coloca a pessoa no centro, o cliente no centro do que está ocorrendo. E eu tinha feito comunicação, então eu comecei a perceber essa ligação, disparidade e também um elo entre aquilo que eu tinha visto lá atrás, que era o ser humano, a pessoa, é a comunicação, é a empatia, e isso sendo resgatado para a tecnologia nesses últimos 10 anos como algo não só desejável, mas mandatório. Eu não posso desconsiderar o cliente numa equipe de implantação. Simplesmente ele está lá dentro, como PO, como ele propriamente. Né? Tanto que a área de User Experience tem crescido demais. Isso, fantástico. E é um parêntese rápido, assim, nós recebemos uma proposta um ano atrás da montagem de um squad de desenvolvimento, de projeto, mas não era para TI, era para a área de engenharia. Falei, poxa, que coisa fantástica, olha, a TI inspirando a vários outros, com PO, com Scrum Master, só que a força de trabalho em vez de tecnologia eram engenheiros. Eu falei, poxa, que legal. Como o Scrum é um framework, é feito para ser adaptado, né? Não é uma metodologia. Né? Aí fechei esse parênteses para poder não nos perder. Então, entre essa experiência minha da SPData e MV, eu consegui avançar nessa percepção de que as pessoas têm um papel diferente do que simplesmente abrirem o chamado ou validarem aquilo que nós entregamos. E é onde eu comecei a ter contato com projetos de maneira mais profissional, com ferramentas mais técnicas, como um project, por exemplo, uma montagem de equipe com alguns rituais já de projetos. Eu falei, poxa, esse negócio aqui não é simplesmente né, planejar e torcer para dar certo, né? Requisito é o input, aí eu faço, você valida e... Produto, tá ok? Não tem um ciclo de vida. E aí a gente começa a mudar a percepção do valor da negociação, da comunicação, da expectativa, e isso faz toda a diferença no projeto. A gente pode ter, como eu disse, né, débitos técnicos, mas se você consegue navegar bem nessas questões de pessoas, inevitavelmente a gente consegue atenuar, às vezes anular esse débito que nós temos na equipe ou na nossa própria vida, né? Sem enganar ninguém, mas basicamente mantendo o network e também, né, uma consciência de que não sabemos tudo, mas que as pessoas estão ali para poder utilizar, e aí o motivo de tudo que nós vamos fazer são pessoas. E depois dessa época de hospital, SPData, MV, que você já foi para o data center ou teve algo aí no meio? Não, aí teve no meio a Unimed. Sim, verdade. Passei pela Unimed, e aí foi a época que a Unimed estava implementando o escritório de projetos. Então um abraço para a Seila, né? Seila, ela que me ajudou bastante com oportunidades dentro dessa área. Ana Paula Viegas também, duas super profissionais voltadas para projetos, para tecnologia, e onde eles estavam montando lá a equipe de tecnologia. À época eles tinham uma fábrica de software bem consistente lá dentro, e eles estavam optando pela estratégia de terceirizar boa parte dos serviços, e você tinha uma parte de gestão de liderança para poder manter a roda girando, né? E aí eu entrei à época e surgiu a oportunidade para integrar o PMO. E aí foi onde eu, de maneira profissional, tirei a certificação, à época foi o PMP, em 2009, e fui convidado a participar, né, da equipe do escritório de projetos lá, liderando projetos, não somente de TI, mas de infraestrutura mais pesada também, dentro das iniciativas que a Unimed à época estava envolvida, né? E aí aprendi também bastante, porque diferente das outras empresas, a MV e a SPData, não é atividade fim, né? Apesar da tecnologia estar próxima ali juntinho, mas você tinha ali um propósito que era diferente, e a TI precisaria de ajudar a entregar mais essa bagagem de comunicação. Então foi onde eu cresci bastante com respeito a essas capacidades que são complementares ao que eu já sabia de tecnologia, de projetos, por aí vai, né? Então tive o primeiro contato com a agilidade de maneira mais hard, digamos assim, né? Com mais intensidade,
montagens de equipes, com frameworks, né, com metodologias, além do próprias boas práticas do PMI, né, o PMBOK. Exato. E depois dessa época que já veio a docência, como foi? A docência estava em... logo depois, 5 anos de Unimed, fui convidado a integrar o time da Algar. Fiquei na Algar 1 ano e meio, 2 anos, e aí quando eu comecei a docência. Tinha um sonho de lecionar, né? Comecei a lecionar durante 6 meses, graduação. Aí começou a surgir muitos convites para pós-graduação, aí eu deixei a graduação e fui me dedicar à pós-graduação e a trabalhar ainda nas empresas, pelo CNPJ, na Algar à época. Trabalhei lá com projetos para a prefeitura, saúde também, né? Porque não podia ser diferente. Mas lá era uma pegada diferente, que era fábrica de software, né? Então eles tinham um produto em específico. Tinha fábrica sob demanda, tinha squads à época, enfim. Fiquei lá durante 1 ano, 2 anos, e aí recebi um convite para integrar o time, aí sim, da Ativas Data Center, que hoje é Sonda, né? Para poder adentrar como gerente de projetos, compondo a equipe, junto com os demais. E, em paralelo, eu estava atuando junto ao PMI. Eu era o que eles chamam de executivo nomeado, que era alguém que apoiava algumas iniciativas, como um líder de projetos. E onde surgiu o convite para depois, um pouco mais à frente, eu, né, adentrar como voluntário, como diretor, né, da certificação de desenvolvimento profissional. Então foi essas 2 experiências em paralelo ao que eu estava fazendo à época da Ativas. Aí saí da Ativas, entrei novamente, né? Então, docência já tem 10 anos aí na sua trajetória? Já fez 10 anos no ano passado. Legal. 11 anos. E nesse ínter nós nos conhecemos, foi 2017. Super importante, super importante, porque naquele momento eu comecei a ter contato com um programa diferente daquele que eu tinha da outra instituição. Enfim, e eu tive a oportunidade também, né, da gente construir um pouco a 4 mãos, 6 mãos, contando com outros colegas também. Com o Ítalo também. Isso, com o Ítalo Coutinho, um abraço para ele também. E, em paralelo, surgiram outras necessidades, que a gente acaba percebendo que, às vezes, na caixa de ferramentas falta uma coisa ou outra. Aí entrou algumas certificações para agilidade, mas também não sou muito... tem pessoas que têm, né? Muito, e tá tudo certo, né? Cada um na sua área. Mas o que eu percebi é que a agilidade, as indicações dependem de quem pergunta. E para quem você pergunta. Se você perguntar sobre agilidade para alguém do PMI, ele vai dizer da trilha do PMI como é o melhor do mundo. Você fala do pessoal do Kanban, não precisa nada disso aqui, é Kanban, é Prince, é Scrum, enfim. E aí, em anos de docência, né, e também de aplicação, eu percebi o seguinte, olha, a base é o que chamamos de manifesto ágil, né? Esse é o nosso filtro primeiro, né? Então o restante todo deriva disso, e a gente tem que ter uma capacidade criativa, crítica, de avaliar o que é aplicado e o que não é, né? Porque cada caso é um caso também. Exato. E para não começar sempre do zero, tem a caixinha de ferramentas. Você pega aqui, vou adaptar isso aqui do Scrum, vou pegar isso aqui do XP, vou pegar isso aqui da Change Management e vou fazer aqui conforme, né, a nossa necessidade. Conforme a demanda. E aí, a essa época, eu comecei a me aproximar da gestão de mudanças. São extremos, né? É TI, tech total, até gestão de mudanças, que são pessoas, né? E para pessoas, feito por pessoas, metodologia para pessoas, né? Desenvolvida para esse público, né? Para quem está lá no corporativo, mas que tem expectativas, tem lá restrições, tem, né, uma série de parâmetros que são importantes serem observados. Então, tirei a primeira certificação voltada para gestão de mudanças pela ProSci. E de lá para cá fiz amizade também com a Raquel. A Raquel é a que trouxe a ProSci junto com o seu irmão para cá, para o Brasil. E nós somos amigos até hoje, enfim. E essa época que eu percebi que, sim, precisaria de uma habilidade que fosse complementar. E em paralelo, eu planejei a minha transição, né? Porque se for olhar, nossa, 24 horas só, né? Não dá para muita coisa. Eu era voluntário do PMI como diretor lá. Tava, né, 8 horas por dia na empresa. E ainda lecionava e fazia mestrado. E aí tinha vezes que eu olhava a grade do mestrado e dizia, puxa, essa disciplina vai ser segunda e quarta, deixa eu ver aqui se vou ter aula segunda e quarta. Vou ter, então não vou pegar essa disciplina, não.
Ou contava com a colaboração de um ou outro professor, se às vezes precisava faltar uma vez, duas, você libera? Não, sem problema, pode ir. Então foi um momento de muita transformação profissional minha, de amadurecimento, em que eu consegui canalizar isso depois, quando eu saí pela segunda vez da Ativas, foi quando eu saí com o CNPJ, meu próprio, e comecei a aplicar aquilo que eu tinha aprendido até então. Uhum. Eu só não tinha passado pelo comercial ainda, mas aí eu aprendi, estou aprendendo ainda, né, a vender, mas inevitavelmente a gente percebe que enquanto a gente foca em um assunto, inevitavelmente a gente está deixando o outro de lado, né? Uhum. E tá certo, né? Porque a gente se especializa. E aí eu aprendi a ficar sossegado com respeito a isso. Não dá para saber tudo. Não dá. O que é necessário para esse momento, né? Como você sabe muito bem de transição, sobre foco, sobre dizer não para muitas oportunidades. E isso eu tive que fazer algumas vezes, né? Inclusive para empregos, assim, que parecia muito bons. Eu falei, não, meu foco é consultoria e docência. E as duas coisas caminharam juntas, né? Uhum. E aí surgiu a PM Bases, né? Isso, aí entramos com a PM Bases voltada para... Em início, para que eu pudesse prestar minha consultoria, eu, Gustavo. Uhum. Até quando surgiu um projeto de rollout de sistema para Stellantis, em que se tinha 450 concessionárias para fazer um rollout. Tá. E bateram na minha porta, dizendo, você tem uma equipe? Eu disse, tenho. Né? Eu tinha contato, tinha pessoas, aquela coisa toda. Eu pensei, poxa, eu não consigo trabalhar nisso, mas eu preciso de mais pessoas. Aí montamos uma equipe. Eu digo montamos, que eu contei com a participação da Cristina, por exemplo, né? Que não por acaso a minha irmã, que atua conosco, uma pessoa super profissional, né? Competente. E aí montamos a equipe, conseguimos... escalar a PM Base, porque tem a questão tributária, que a gente não pode deixar de lado, você sabe muito bem disso, a questão administrativa, aí contamos com assessorias, com contratações, com consultorias para nos ajudar, e estruturamos o que seria o coração da PM Base para poder crescer. E, em paralelo, continuei lecionando e tive que diminuir um pouco a carga, né? Uhum. Por motivos óbvios, porque o nosso dia tem só 24 horas. E a época... A PUC Minas me convidou para poder ajudar num programa que eles tinham de desenvolvimento do currículo deles. E a gente atuou, eu, Leonardo Barros, junto com o Cristiano Carvalhais e Fernando Souza, nessa montagem do que seria esse reconhecimento da instituição junto ao PMI, que é o REP, a época era o REP, é uma instituição reconhecida, né, educacional reconhecida. E deu super certo, assim, né? E até hoje eu leciono por algumas horas, não consigo... Eu gostaria de ser mais dedicado, né, à docência, por questão mais de missão mesmo, de poder ajudar o outro. É muito gratificante você compartilhar e ajudar o próximo a evoluir. Mas eu tenho que fazer escolhas, então no máximo 2 aulas por semana, 3 eu consigo lecionar, para que eu consiga manter a qualidade de saúde, inclusive, né, psicológica, né? E no ano retrasado, e a PM Base foi avançando, né? Em paralelo. Eu vou contando paralelo, você me diz aí se precisar de focar, tá? Tudo certo. E aí nós começamos a nos deparar com projetos que a gente nunca tinha feito antes, como ajudar na montagem de uma empresa de consultoria grande, né? Reconhecida no Brasil. A gente entrou implantando PMO, alocando as equipes e por aí vai. Com a Stellantis, esse projeto super grande. Mineração, a gente começou com projetos na Yamana Gold, e outras empresas voltadas para a Vale também, fizemos projetos para eles, e outras empresas voltadas para mineração, e também prestadores de serviços de mineração, saúde, Unimed BH, empresas voltadas para tecnologia puramente, né? Empresas voltadas para o varejo, enfim. Sempre com um tripé, né, de oferta de serviço. Há 3 anos atrás a gente reestruturou e entendeu que são 3 coisas que nós fazemos. Porque se a gente abre isso demais, você começa a ter aquela sopa de letrinha. E eu sou de TI, você também é. E sabemos que nós adoramos a letrinha, né? De IP e começando no TCP/IP. Só faltamos falar o TCP/IP, né? Pegar o cabo e conversar em a linguagem. Mas eu vi que a gente precisaria de aumentar a abstração de serviço. Tá. Porque quando nós pensamos em projetos, quem conhece daquelas siglas todas, dos métodos, dos ferramentas, somos nós. Não é nada que seja exclusivo. Isso é acessível, muitas pessoas conhecem também. Mas para quem presta consultoria, isso é muito concentrado. E se a gente abre muitas questões técnicas, as pessoas ficam perdidas.
como no self-service. Eu gosto de à la carte. Por quê? Porque não me dão muitas opções, né? Se eu pego o prato e começo a ver aquelas 400, você fica confuso, você nunca passou isso, né? Demais. Aí conheço gente que vai colocando um pouquinho de tudo e chega lá, putz... Os pratos são sempre maiores, né, Guilherme? Nunca é um pratinho pra te condicionar, é sempre maior pra dizer, vai colocando aí, vem coisa melhor por aí, vem à frente, né? Então, da mesma forma, a gente precisa ter um nível de abstração que a pessoa entenda que o que ele precisa está lá dentro. E, claro, para gerar a confiança técnica, tem que ter laço lá com respeito às nossas certificações, às nossas especializações, que é importante, nós temos, inclusive, mas os serviços eles são delimitados e tem uma caixinha que fala, né, com respeito a cada uma desses serviços, que são 3 tripés, como eu falei. O primeiro deles são 3 pontos, como tripé. O primeiro é a consultoria, que é o mais tradicional, que é do tipo, você nos contrata, vai implantar o sistema, a gente implanta para você, entrega, turnkey, chave na mão, vocês vão utilizar e nós vamos embora. Isso acontece bastante, a gente usa todo o arcabouço que a gente tem. Eu falo a gente porque tem mais pessoas que atuam conosco. Sheila Querubina, por exemplo, é uma referência hoje nossa técnica em projetos, além de ser professora também, pessoa super capacitada. Mas a gente tem, nessa retaguarda, aí a gente tem agilidade, a gente tem gestão de projetos, a gente tem gestão de mudanças, enfim, todas aquele mundo da sopa de letrinhas que a gente vai acionando à medida que vai ser necessário. Então a consultoria, ela pressupõe isso. Depois a gente tem a alocação, que na maioria das vezes gestão é do cliente, e a gente tem a nossa retaguarda técnica para garantir que a pessoa esteja, digamos, munida ali de todos os recursos que ela precisa para poder desenvolver um bom trabalho. Enquanto o cliente faz a parte do negócio dele, nós oferecemos a questão da retaguarda técnica, né? Metodologias, ferramentas e até mesmo, às vezes, a gente aloca alguém, ou eu sou alocado em algum projeto para dizer, vai lá e faz um workshop com a turma de 3 horas, falar sobre projetos para a turma entender o que é isso. A gente vai e faz. E é transparente, né? Porque faz parte do serviço. Então isso é a alocação. A gente tem alocação desde analistas até técnicos, até gerente de projetos, de portfólio, né? E por último, formação. Formação a gente divide em 2 caminhos. Uma formação que é um treinamento, e uma que é uma formação que é formação de fato, que eu dou um treinamento, mas com a mentoria vou te ajudar ali nessa jornada, vou pegar na sua mão ali até quando você sentir confiança e vai e segue. Geralmente é um treinamento, um workshop adaptado, todos eles são adaptados, tem nada que seja muito estático ali, né? Não dá. Não dá. Claro que assim, na maioria das vezes o cliente diz assim, você tem um treinamento de 8 horas que tem a ver? Tenho, a gente faz. Veja se faz sentido para você. Ele diz, tira aqui, a gente pega e adapta, e aí faz. E a mentoria, que também a gente oferece mentoria 1 a 1, ou mentoria 1 para um grupo que quer ali se desenvolver. A gente já fez isso algumas vezes e continua fazendo, não somente para profissionais da área de projetos, mas para quem deseja entender de projeto. Né? Desde alunos do tipo, eu acabei de ser contratado como gerente de projeto e estou super inseguro. O que eu faço primeiro? A gente entra, ajuda lá e tudo mais. E pode não aparecer, né? White label, né? Que a gente chama. Ou pode aparecer também se for necessário, como algumas contratações corporativas que a gente já recebeu também convites. Então, assim caminha a PMBase. Qual é a nossa intenção para o futuro? Consolidar os serviços e aumentar a projeção em outros estados que a gente não tem projetos. A gente tem hoje pessoas alocadas na Bahia, tem em Mariana, em Belo Horizonte. E no online tem pessoas que atuam, né? Com vários projetos acontecendo. E não precisam quase nunca se encontrar. Então a gente tem também essa facilidade. E às vezes projeto até fora do Brasil pode acontecer também, já aconteceu conosco. Legal. Então esse é o nosso desafio. Elevar a maturidade e trazer mais equidade. Né? Não somente nas questões de gênero. Eu vi, né, o convidado que você chamou falando, né, de uma pauta tão importante quanto essa. A gente não por acaso temos mais mulheres do que homens na PMBase. Né? Quando temos iniciativas de apoio, a gente, né, mergulha nisso, como futebol feminino, a gente apoia o time que foi campeão, inclusive, em Minas Gerais, numa Copa. A gente apoia esse time.
E por puro mérito, as pessoas que ali estão na PMBase, não por acaso que a maioria são mulheres, porque realmente o mérito técnico, né, é inegável. Assim. E esse perfil analítico, o perfil de observar risco com antecipação, é bem mais inerente ao perfil feminino do que masculino. A organização, ela nota o que falou. Comunicação. Demais. Eu tenho muletas, assim, né? Quando você me falou assim, Gustavo, vamos gravar. Beleza, primeira coisa, você mandou um invite. Se você não me mandasse um invite, eu gravaria ali, porque a minha vida fica toda ali, porque eu sei que eu vou esquecer. A minha também. E eu anoto as coisas, tem bloco de notas, o que eu tenho que fazer hoje. Eu sei que as pessoas também não guardam tudo na mente, porque é humanamente impossível. Mas isso, as mulheres, no geral, trazem já no pacote, digamos assim, de uma maneira mais natural. Já é inato. E pra gente, eu noto assim, que pra mim eu tenho que forçar um pouco, assim, pra poder me tornar uma pessoa mais organizada, né? É complexo. Senão a rotina nos demanda... Demais. Né? E a gente falando de projetos, tem alguma trilha ou alguma recomendação que você traria para quem... você recomendaria para quem deseja entrar na área de projetos? Porque quando a gente fala de projetos em geral... Inclusive, lá na época que a gente esteve trabalhando na UNA, havia uma disciplina introdutória de gestão de projetos que acontecia em quase todos os cursos de pós-graduação. E, às vezes, a gente entrava em uma turma da área de saúde ou da área de vendas e o pessoal, não, mas isso não é coisa de engenharia, não é coisa de... Não, gente, projeto é para tudo da sua vida. Você vai, sei lá, fazer uma viagem, você vai comprar um imóvel, um carro... Tudo isso você pode encarar como projeto pensando em risco, premissa, restrição, prazo... e etc. Então, para um tema que é tão importante para a vida, de um modo geral, pensando em planejamento, o que você recomendaria para quem deseja iniciar na área ou quem deseja conhecer um pouco mais sobre gestão de projetos? Eu tinha um preconceito grande, assim, eu confesso, sabe, Guilherme? Quando eu tirei a certificação, eu tinha várias ressalvas com respeito à aplicação de gestão de projetos, que não comprometi meu conhecimento em relação à certificação, tanto é que eu tirei a época, lecionava e tudo mais, mas você tinha alguns pontos, algumas ressalvas para dizer assim, eu sei que isso aqui não dá muito projeto, isso aqui outro não é tão aplicável. Até quando eu recebi o convite para poder falar sobre planejamento para uma turma de escoteiros. E qual é a visão de turma de escoteiros? Não, a turma que ajuda a velhinha a atravessar a rua, o pessoal né, altruísta, né? E aquele estereótipo, né? Que de fato a gente sabe que eles são bem engajados, que é muito legal isso. Eu assim, sou fã do trabalho que eles fazem, da questão do agrupamento, enfim. E eu comecei a falar para eles sobre planejamento e usei um Canvas para poder... Eu pensei, o que eu posso falar para eles sobre planejamento? Vou falar de cronograma, gestão de riscos, aqui. Mas eu vi que eles tinham iniciativas para poder desenvolver e eles não sabiam nem por onde começar. E eram iniciativas que eram projetos, como você acabou de citar. E aí, eu, utilizando o Canvas, eu percebi que para todas as demandas a gente conseguiu desenvolver e ao final, agora eu entendi o que eu preciso fazer. Eu entendo mais do projeto agora e tenho ideia dos passos que eu preciso desenvolver para entregar esse projeto, que não é tão simples assim quanto eu imaginava. Para pessoas assim que não era o meio falar sobre planejamento, não era uma pauta tão recorrente. Foi o momento que eu caiu a minha restrição com respeito ao uso de projetos em todas as demandas mais complexas, né? E falar sobre planejamento, quando a gente começa um dia, né, a gente vai planejar o dia. Isso não é um projeto, mas não deixa de ser um planejamento do dia, uma organização. Isso de maneira exponencial, a gente lida com projetos. Aí vamos para portfólio, vamos para outros conhecimentos mais complexos, mas enfim. O importante para quem está começando, primeiro, entender que você vai tangenciar com projetos em algum momento da sua vida. Eu tenho certeza, né? Não casamento ninguém, é um projeto. Eu não conheço ninguém com menos de, né, com mais de 30 anos que nunca tenha se envolvido com projetos. Você vai tangenciar. E o quanto antes você se desenvolver dessas habilidades, capacidades, melhor. Porque muitas vezes a oportunidade passa e você, cheio de boas intenções, né, perde a oportunidade, o cavalo passa encilhado, e você não está preparado, não está capacitado, não sabe nem por onde começar. Tem muito boa vontade, como eu já vi alguns profissionais, do tipo, eu faço, você olha o background técnico, muito pouco. Por outro lado, já surgiu uma vez uma vaga que nós divulgamos e precisaria ter Power BI, eu me lembro. Era analista de projeto e precisaria ter Power BI. A pessoa que se candidatou, ela tinha tanto interesse que quando nós fomos fazer a entrevista com ela, ela tinha feito um curso de um dia para o outro de Power BI,
Porque falou, tem que ir Power BI. Você tem Power BI? Eu tenho. Fiz ontem o curso de Power BI, introdutório, já sei do que se trata, já sei de maneira básica, e eu sei como é que navega, e se precisar eu faço um curso mais avançado, por aí vai. Poxa, que fantástico, a pessoa sabe o que quer. Então, quanto antes você descobrir essa trilha, melhor. Porque de uma forma diferente você vai tateando. E um ponto que você puxou muito importante, Guilherme, é que a sua capacidade de planejamento ela é exponencializada quando você começa a interagir com essas ferramentas. Sim. Então, se você quer adentrar no meio da música, por exemplo, se você utiliza os skills de planejamento, te dá um potencial à frente de muitos profissionais que vão no peito e na raça com muito boa vontade, mas não conseguem ali. Ou o custo é muito alto de esforço, de problemas que lida no dia a dia e por aí vai, né? Que poderia ser um risco planejado, antecipado. Exato. Eu não preciso de ferramentas muito complexas para isso. Eu preciso entender o que é risco, como é que eu mitigo, qual é a forma de monitorar e tá tudo certo, talvez seja o suficiente. Sim. Então isso tudo nos dá um arcabouço de ferramentas que potencializam o caminho que você está trilhando, seja ele qual for. Seja da área de projetos, seja de uma área técnica mais específica, né? E se for para a área de projetos, aí falando especificamente funilzinho ali, né, da área de projetos, nós temos disciplinas que são correlatas. Conjuntos de saberes e conhecimentos. A gestão de mudança é uma delas. Inevitavelmente a gente esbarra nela em algum momento na nossa vida quando a gente fala de projetos. Porque basicamente os projetos são permeados por pessoas. E quando a gente pega alguns frameworks, algumas ferramentas, eles põem a pessoa lá como um dos parâmetros, atores, ok, mas falta alguma coisa. Como é que eu vou gerenciar expectativa, envolvimento, engajamento, restrição? É muito mais do que saber que existe e se Deus quiser vai dar certo. E aí a gestão de mudança tem isso pronto lá. Do arcabouço voltado para pessoas, voltado para expectativas, stakeholders, patrocinadores, e abre um outro mundo para a gente muito maior do que o técnico ali da gestão de projeto. Mas se a gente está adentrando para a área de projetos, inevitavelmente saber, olha, em algum momento eu vou ter que mergulhar nessas questões interpessoais, gestão de mudança. A ProSci hoje é uma referência em relação a esses conteúdos. Tem muito conteúdo de graça no site, tem um site no Brasil, tem cursos voltados para público aberto, interno também. Eu tirei uma certificação para instrutor também, por isso que eu sei tanto assim. Enfim, e nos dá uma capacidade de lidar com pessoas direcionadas a uma grande mudança, que é um projeto. Implantação do SAP. É uma mudança que está acontecendo e o projeto é a implantação da ferramenta, mas tem uma mudança permeando aquilo tudo. Tem. E quando eu estou alheio a essa mudança, pode ser que eu execute exatamente aquilo que o projeto demandou né? Mas não é o que a empresa precisa. Não é o que o mercado está apontando. Um exemplo que a gente está passando agora, final de 2023, nós estamos gravando esse vídeo. Isso. É a explosão da IA. Inteligência artificial. A inteligência artificial não está batendo a porta, está roubando a porta de todos os setores, todas as soluções. Tem hoje algum braço de algo que tem a ver com inteligência artificial. Até produção musical, tá? Eu sei. Tem lá verdade. Mixagem, muita coisa. Mixagens. E aí o que sobra para o ser humano, para o homem? As questões criativas, que é o que a gente faz de melhor, né? Se a gente pega as referências criativas hoje, é a que nós utilizamos, consideramos até hoje. Então, assim, se eu não estivesse montando essa tarefa rotineira, o que eu estaria fazendo? Pô, deixa eu estudar composição, deixa eu avaliar essa questão, contraponto, né? Eu sei que eu sou amante da música também. Contraponto, composição, enfim, e essas camadas todas que são... E é isso que a gente precisa, né, hoje, de pessoas que entreguem para a inteligência artificial que pode ser terceirizado. Uma ata de reunião, não tenho dúvida que o IA faz melhor e mais barato do que a minha hora para poder pegar, sentar. O que nós falamos mesmo? Enfim, né? Por outro lado, se eu tenho essas questões que envolvem gestão de mudanças, garantir o engajamento, eu não vou montar um bot para poder dizer, você interage lá para gerar engajamento. Não vai gerar engajamento, vai gerar o contrário. Pô, eu queria falar com alguém, eu não queria usar um sistema que vai me direcionando, né? Então, a gente passa por essa dicotomia. E voltado para a sua pergunta específica, a minha indicação é de você, em algum momento, também separar esse tema de inteligência artificial e estudar, entender melhor sobre isso, o que é, o que não é, além da hype, né? A gente teve agora, acabamos de ter o anúncio do Gemini,
da Google, e logo depois que a Google lançou o Gemini, já tem as denúncias com respeito ao lançamento do Gemini, informando que o vídeo foi editado, e eles disseram, realmente foi editado. Então, a gente já começa a perceber que assim, não é tanto assim, mas daqui a pouco vai ser. Ou seja, enquanto agora nós temos o ChatGPT que é bate-papo, daqui a pouco vai ter vários canais, vai ser um meio omnichannel, assim, né? Como o Gemini mostrou, daqui a pouco isso vai ser uma realidade. Não sei se agora, mas veremos. Veremos. E na gestão de projetos, a gente tem algumas eras voltadas para a inteligência artificial, para tecnologia, vamos começar assim. Primeiro a gente começou com integrações, integração de sistemas, né, ferramentas, que ajudou bastante, né? A gente utilizava uma ferramenta, por exemplo, da ABS Chart Pro, que é uma ferramenta de montagem de EAP, da ABS, integrada com o Proj. E aquilo era um adianto, porque fantástico. Porque você levava de um pro outro. Não é? Você criava complexo. 40 pacotes, já estava lá no Proj, você alterava no Proj, já estava ali no pacote. Foi, fantástico. Isso é um paraíso. Isso é automação. Isso é tecnologia. Você já se imaginava assim, super futurista, né? Só que depois nós tivemos o advento dos bots também, né? Muitos bots para tudo quanto é lado, principalmente dos atendimentos e tudo. E também elevou esse nível de interação. Eu quero abrir um chamado, eu quero solicitar uma demanda. Tem algumas iniciativas isoladas com respeito à automação de ferramentas de gestão de projetos, mas isoladas isso não rolou. Os bots. Agora nós estamos passando por terceira fase, que é a fase... esse é o segundo relatório da PwC, tá? A terceira fase é a fase agora que nós chamamos da inteligência artificial como uma base de conhecimento, que é onde entra essas camadas de bots, de chatbot, o ChatGPT, o Bard e por aí vai, né? Que você tem uma base histórica gigante ali, e uma interface que você consegue ali bater um papo. Como é que monta o termo de abertura do projeto? Ele vai te dizer um genérico ali, você ensina e diz, desse jeito eu não quero, me chama de senhor, eu quero que você use essa para essa empresa, para esse modelo. A próxima vez que ele gerar vai ser mais otimizado, até o momento que você diz assim, ótimo, agora eu não preciso investir tempo mais para encher esse tipo de documento. Eu vou lá informar o que é, e ele vai me trazer ali, claro. É complexo porque esse aprendizado alimenta até a própria concorrência, né? Se a pessoa for buscar, aí é um contraponto complexo. Exatamente, Guilherme, você disse assim um ponto importantíssimo, porque a segurança da informação é super comprometida. A gente teve alguns escândalos com respeito a... joga lá o código inteiro achando que está com vantagem, de repente o algoritmo possui o código. Exato. E pode ir lá, se o concorrente buscar, vai encontrar a mesma base, digamos assim, né? E agora tem os acessórios, você pode contratar sua própria base, né, digamos assim, de pesquisa de machine learning, né? Você pode contratar um pedacinho disso. Mas o grande desafio é você ensinar, é o que você está falando, né? Então, assim, mas eu não tenho dúvidas que, assim, hoje, e final de 2023, nós já temos justificativas suficientes para poder utilizar. Porque, claro, respeitando as questões de sigilo e tudo, já tem um nível de utilização suficiente, né, de automação suficiente para nos ajudar bastante. Sim. Porque na vida real, Guilherme, essa é a grande crítica dos agilistas em relação à gestão de projetos. Tradicional, vou botar tradicional entre aspas, porque não existe tradicional. Tem gestão de projetos. Que enquanto você vem com esse bloco lá do PMBOK gigantesco, aquela coisa toda, a gente está aqui com a realidade que esse monte de documento para preencher e o projeto não está rodando. Quando, na verdade, o problema não está na referência. A referência está ali. Se é boa prática, é para avaliar se é necessário ou não. Sim. A agilidade direcionaria, bem aplicado, direcionaria essa questão da otimização, né? Da flexibilidade, qual seria aplicado ou não? Só que como as pessoas usam de maneira não tão eficiente, digamos assim, esses mundos, aí se confunde tudo, aí vira esse Atlético Cruzeiro. Tô falando de Minas, né? Atlético Cruzeiro. Os agilistas versus as pessoas que são os planejadores, digamos assim, os burocratas. Quando, na verdade, não existe isso, né? Quando nós falamos sobre agilidade, a gente fala sobre métodos ágeis. E aí, se a gente mergulha lá no Manifesto Ágil, a gente percebe que a flexibilidade é algo que é inerente à agilidade. Sim. E se eu falo metodologia ágil, é quase um contraponto. Porque se a metodologia é estruturado, se é ágil, flexível, como é que eu vou lidar com isso, né? E aí,
o bom senso é esse, a pessoa entender a essência das duas linhas e saber quanto que precisa mesclar, quando que ágil é importante, quando tradicional é importante. O que é aderente naquela realidade, naquele projeto, naquela perspectiva ali. E eu só consigo ter essa capacidade de avaliação e seleção se eu lido com esses mundos da agilidade, que é justamente a questão da trilha. Em algum momento você vai se deparar com gestão de mudança, com agilidade, com ferramentas, mas isso é multidisciplinar. Então a minha indicação quer começar na área de projetos? Monte uma trilha baseada naquilo que são os seus gargalos, né? Suas fragilidades, e vá com paciência, né? Que é como uma corrente, né? O elo mais fraco é onde vai romper. Então, se agora é comunicação, resolva essa comunicação agora. Você não vai se transformar no Silvio Santos, comunicador aqui, mas resolveu, tá, legal, vamos agora para a ferramenta, porque faz sentido conhecer mais sobre Project, sobre Kanban, sobre outras ferramentas. Tá legal para o momento? Vamos entender um pouco sobre IA, como é que isso pode nos ajudar? E aí você monta um ciclo, que é o lifelong learning, né? Aprendizagem para a vida toda. Daqui a pouco você vai estar falando sobre portfólio, sobre mentoring, sobre conceitos mais complexos, enfim. E a vida que segue, né? Isso vai seguindo sua jornada, sua carreira, que é importante, né? Perfeito. Olha, muito obrigado por ter vindo. Ô, querido. É uma honra você ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite e quando precisar, só chamar. Tá, queria ter sido seu aluno em algum momento, nos cursos de projetos que eu fiz. Gostaria muito de ser seu aluno também um pouco mais à frente, quando a gente falar sobre projetos musicais, produção. Legal. E última pergunta que eu queria fazer, sempre faço aqui pro pessoal algo similar. Se você pudesse voltar lá no Gustavo que estava começando, o que você falaria para ele? Eu diria, confie mais no seu talento, na sua intuição, porque isso direciona, nos dá indicações, né, do nosso propósito, que um pouco mais à frente a gente acaba esclarecendo, né, e estando mais nítido cada dia. Então acho que a questão da confiança, acho que seria confiar na intuição, acho que seria um bom conselho para o Gustavo iniciando. Legal. Eu trouxe um presente para você. Eu já ia falar nele agora, que eu tô ganhando um presentinho aqui, gente. Isso pode... isso. Em nome da PM Base, gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que a gente está à disposição, não somente para você, mas para quem está também nos assistindo, precisando de alguma consultoria referente a gerenciamento de projetos. A PM Base hoje ela atua, né, desse segmento. Temos canetas. Tem umas coisinhas aí. Tem muita coisa aqui, gente. Ganhei uma canequinha. Pessoas de TI já viu, né? E caneca tem uma relação muito próxima, né? Legal. Isso aí. PM Bases. PM Bases, isso aí. Isso aí. Tá, Aí, aqui, close. Isso aí, PM Bases. Obrigado. Obrigado demais, tudo. Gustavo. Desejo boa sorte e vida longa ao canal. Obrigado. Isso aí. Encerramos mais um Prosa de TI. Semana que vem, mais um episódio. Um abraço e até lá.